Sabem por que é que o país de Burkina Faso teve mudanças drásticas, mudanças consideráveis nos últimos 3 anos? É porque o líder daquele país se identifica com o povo. Ele se considera o povo daquela nação. E é por isso que hoje eu vou trazer um vídeo comparando duas figuras importantes. Estou a falar do Ibrahim Traoré, que é o presidente de Burkina Faso, e também vou trazer o ex-presidente da República de Moçambique, que é o Filipe Jacinto Nunes. Por que hoje eu estou a fazer comparação dessas duas figuras? É porque uma figura precisou de 10 anos para não fazer nada e outra figura só precisou de menos de 3 anos para fazer mudanças significativas na sua governação. Sejam todos bem-vindos, família. Aqui é o Anício Carlos e este é o canal Mazaza. E neste momento peço a ti para que possa se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações. Não se esqueça de deixar um joinha aí para ajudar um pouquinho e deixa seu comentário a dizer o que realmente tu achas desse conteúdo. Falar desses dois países, eu também vou falar do que os dois têm em comum. Primeira coisa é porque esses países estão na lista dos países mais pobres do mundo. E outra coisa é que esses países são países que estão na lista dos países mais ricos em riquezas no mundo. E outra coisa é porque esses países são países que têm governações mais corruptas do mundo. Primeiro vamos falar do Ibrahim Traoré, que é o atual presidente do Burkina Faso, não eleito pelo povo daquele país, mas por uma pura necessidade houve um golpe de Estado na qual levou a ele a ser o presidente daquele país. Liderou militares para fazer esse golpe de Estado por ser necessário. Porque as mudanças deveriam começar, mas da forma como os governantes daquele país faziam as coisas, não levava aquele país para um desenvolvimento, mas sim para o abismo, o que realmente está a acontecer no nosso belo Moçambique. Ibrahim Traoré é um presidente bem novo, mas que ele está a fazer mudanças significativas no seu próprio país. Por quê? Porque ele se identifica com o povo, ele sente a dor do seu próprio povo. Então ele ouve as necessidades do seu próprio povo e as necessidades do seu próprio país. Por isso que a primeira coisa que ele vai fazer é acatar e tentar resolver, dar resultados significativos para que o país possa se desenvolver e quem sabe lá se tornar um dos países mais ricos, não só do continente africano, mas sim do mundo todo. Para quem não sabia, Donald Trump é uma pessoa que é da opinião de que a África, o continente africano, deveria ser independente, não precisar de receber ajudas externas de Europa, de Estados Unidos, né, desses países de fora, mas sim conseguir com a sua própria riqueza, a África em si, criar um movimento ou criar uma forma de entre eles se ajudarem, não é? Mas isso para acontecer, primeiro devem existir presidentes, devem existir governos que se preocupam com o desenvolvimento não só dos seus países, mas sim do próprio continente africano. O que realmente sabemos que neste momento não é possível, até porque a maioria desses governos de cada país estão preocupados em enriquecer os bolsos. E Donald Trump se pergunta, ok, tu consegues milhões de dólares, por que não leva esse dinheiro e investe no seu próprio país do que sair para investir num país em que já é rico? O que não faz sentido é um empresário moçambicano sair de Moçambique e ir investir nos Estados Unidos. Ok, qual é o investimento que ele vai fazer? Chega a construir um hotel muito grande, muito bonito. Por que não leva aquele investimento e traz no seu próprio país? Porque isso ajuda o desenvolvimento do seu próprio país. Então, essa é a questão que Donald Trump se faz. Então, por essa razão que ele sempre criou formas de informar aos líderes desses países que eles investam, os empresários desses países que eles investem nos seus próprios países para ajudar no desenvolvimento não só do próprio país, mas sim do continente africano. Mas voltando aqui para o Ibrahim Traoré, ele é uma pessoa muito, mas muito especial para aquele país e muito, muito importante. E considerando que já existem pessoas que lhe odeiam por causa disso, então tem sofrido atentados. Por isso que ele tem que viver sempre cercado de segurança. Mas isso podemos ver. Aquela pessoa está a ser atentado por fazer o que deve fazer, o que deve ser feito, por ajudar. Então, por isso que a proteção dele vai se multiplicar. Então, é diferente de alguém que está a sofrer atentado por roubar o povo, que isso acaba não sendo uma boa imagem para a própria figura.
E voltando um pouco para Moçambique, para falar da figura que eu disse que nós íamos falar dessa figura, que é o ex-presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi. O que ele conseguiu fazer nesse período de 10 anos da sua governação? Não só vamos falar do partido, vamos falar exatamente do presidente, porque ele é que tem o poder, ele é que pode, ele tem essas condições, ou ele tinha essas condições de fazer muitas mudanças, de desenvolver esse país. Mas ele se preocupou muito em criar investimentos para o seu próprio desenvolvimento e não só, mas oprimindo o povo e deixar todo o povo moçambicano na desgraça. O que realmente podemos ver hoje. Há muita coisa que não faz sentido. Há muita coisa que é simples de eliminar, que é só dizer sim, ou só dizer não. Só com uma palavra pode-se fazer grandes mudanças. Mas se nós podemos ver que as pessoas não estão preocupadas, o governo de Moçambique não está preocupado com o povo moçambicano. Os líderes desta nação não estão nem sequer preocupados com os moçambicanos. Não vamos falar do país em si, porque se formos a ver, parece que esse país foi vendido, porque tudo que é de um investimento muito alto, podemos ver, não é de moçambicanos. Porque tudo tem a mão de estrangeiro, porque tudo... Ok, as escolas não têm qualidade, o que leva à necessidade de estrangeiros para virem fazerem obras ou para virem prestar serviços que precisam de profissionais daquele ramo. Então, por essa razão que nós não temos uns bons engenheiros para construir uma pontezita pequena que gasta um pouquinho de milhões, é necessário ter que importar um engenheiro. Mas existem escolas. O governo tem que criar condições de construir escolas para que o povo de Moçambique possa lá estudar. E por quê? E se formos a ver, eles não se preocupam com isso. Aqui em Moçambique temos floresta, produzimos uma madeira boa, mas nas escolas não tem carteiras. Porque não se preocupa com o conhecimento, com o desenvolvimento mental das pessoas, não é? A única coisa que nós podemos ter aqui é abrirem as TVs e sempre a mostrar às pessoas assim, não é? Então é o que nós temos tido. Está cheio de corrupto em cada passo que você dá. Há quem vai te pedir uma taxa de um medical, uma taxa de sei lá que quer. Você é o condutor, mesmo com documentos todos ali, por medo de um polícia te complicar, você acaba tirando 50 porque queres ganhar tempo, estás com pressa, estás atrasado. Então, essa corrupção cada vez mais vai crescendo. E não porque não é visto, mas simplesmente que se dá. Já que a minha vida está boa, recebo bem e ainda faço minhas boladas e ainda tiro de quem eu quiser, porque eu posso. Então, que se alixe. Então, é assim que nós temos levado a vida. Então, considerando que um líder que está preocupado com seu povo, em menos de 3 anos, conseguiu fazer mudanças em exigências, criou mais emprego para o seu povo, que praticamente isso num período de uns 20 a 30 anos, aquele país vai se tornar uma coisa muito, mas muito importante e invejosa. E aqui em Moçambique o que é que nós temos? Cada presidente que entra, só entra para prometer estrada todos os dias, um furo de água, mas são milhões que entram no cofre do Estado. São milhões que entram. Acho que não estão a perceber, sabes? Entenda uma coisa, o poder do dinheiro. Se são, não sei, aqui em Moçambique eu não sei exatamente qual é o número, mas considerando que se você vai exigir um medical em 1 milhão de pessoas, você vai ter 1 milhão de medicais. Se você vai exigir 15 medicais em 1 milhão de pessoas, você vai ter 15 milhões de medicais. Então, diga-me lá do imposto mensalmente, quanto é que o cofre do Estado recebe? Para mesmo assim dizerem que a polícia não recebeu porque estamos com problemas de valores e que se fores a ver, as coisas que prometem que o povo precisa, eles prometem, mas realmente quando chega o momento de fazer, eles fazem aquilo que o povo nem necessita tanto. Até pode precisar, mas não é prioritário. Então é por essa razão que nós conseguimos ver que aqui há quem se preocupa com o povo, há quem só se preocupa com o seu bolso e com a sua família. Outros entram na governação e começam a comprar maçons,
começam a abrir estabelecimentos, empresas, sei lá o que. Tanto que, se for para se realizar um projeto aqui de um valor muito grande, não vão chamar uma empresa que já existe, de uma pessoa qualquer. Eles vão construir uma empresa que só vai durar aquele período daquilo, depois vai fechar. Por quê? Porque eles querem reter aquele valor que entrou para aquele projeto, porque sabem que aquele projeto só vai precisar de 30% do orçamento que foi marcado. E o resto de 70% fica para a empresa. Então é o que tem acontecido. Sabe, às vezes dizem, por exemplo, nos Estados Unidos, ninguém vai à presidência lá sendo pobre. Por quê? Querem evitar essas situações. Mas eu acredito que não é exatamente por essa razão. Porque se formos a ver, o presidente do Burkina Faso não é que é rico, mas ele é uma pessoa consciente. Ele presta atenção nas coisas. Ele sente dor dos outros. Não é por conta de pobreza. Então, eu acredito que se ele consegue fazer isso, muitos também podem conseguir fazer. Estamos a falar do Venâncio Mondlane. O Venâncio Mondlane desde se preocupou em estar ao lado do povo. Todo aquele esforço que ele fez era o melhor para o povo moçambicano. E nós até hoje, independentemente das coisas terem chegado até onde chegaram, mesmo assim ainda se confiam naquele homem. Ainda se confia porque ele tem demonstrado, não é? Estar ao lado do povo, tem demonstrado preocupado com o desenvolvimento deste país e com a estabilidade de todos os moçambicanos. Minha família, eu gostaria até de continuar aqui a trazer mais coisas a abordar, mas creio eu que vamos ficar com o resto do que nós podemos abordar sobre esse assunto nos próximos vídeos. E neste vídeo eu vou parar por aqui. Neste momento eu quero agradecer a ti, e se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, não esqueça de dar aquele joinha e deixa aí nos comentários o que é que você realmente achou desse conteúdo. Família, até no próximo vídeo.